certo. Nós vamos meditar no livro de 2 Reis, capítulo 2, versos 19 a 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 19 a 22. Está se você já achou, mantenha a sua Bíblia aberta, mas está na tela e essa tradução que está na tela é boa. É a Bíblia atualizada. O texto diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más. Algumas versões dizem que as águas são envenenadas. As águas são envenenadas e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que ela faça diferença no nosso coração. Que o Senhor hoje nos visite de forma poderosa, que haja confronto para a cura, para a libertação, para a edificação, para a confirmação de nossa fé em Jesus Cristo. Faz isto, Senhor, que hoje águas venenosas sejam retiradas pelo sangue de Jesus, da terra do nosso coração, da terra das nossas emoções, da terra da nossa alma. Faz isso para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode soltar aí, David. Este é o tanque que nós estamos falando, o tanque de Eliseu. Nós estivemos lá agora em Israel, e o texto que termina assim: porém, ficaram, pois, as águas saudáveis até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tem dito. O dia de hoje aqui no texto é até o momento que estava sendo escrito. Mas nós que estivemos lá podemos dizer, até o dia de hoje. As águas estão saudáveis na cidade de Jericó. Pode tirar. Irmãos, milagres envolvendo a natureza estão presentes em todo o Antigo e em todo o Novo Testamento. Por exemplo, quando o povo sai do Egito e logo se depara, sai para a caminhada, logo se depara com um poço com águas amargas. Na verdade, são poços com águas amargas. E eles reclamam, e o Senhor manda jogar um galho de árvore, e aquelas águas amargas são transformadas em águas doces. Nós temos também momentos em que o povo vai passar e o mar vermelho é aberto. É um momento em que o Senhor está trabalhando na natureza. Quando eles estão tomando posse da terra de Canaã, o rio Jordão está sobremodo cheio e ele é aberto para que o povo possa passar. Quando nós encontramos a natureza e todas as coisas existentes se rendendo ao Senhor, nós vemos que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Nós estamos no texto de 2 Reis, capítulo 2, e os versos 19 a 22, vai nos contar sobre o início do ministério do profeta Eliseu. Eliseu teve um ministério bem longo, quase 50 anos. E ele aqui está no seu início de ministério, ele está na cidade de Jericó.
E quando ele chega na cidade de Jericó, os homens daquela cidade, algumas versões, uns homens daquela cidade, outras versões, os moradores daquela cidade, e uma outra versão, as autoridades daquela cidade. Na verdade, é bem provável que estes homens sejam, de fato, as autoridades daquela cidade. Porque nos tempos antigos era muito comum haverem homens assentados à porta da cidade para resolver os problemas, as causas judiciais, orientar as pessoas, enfim, cuidar da cidade. Eram as autoridades da cidade. E eles chegaram ao profeta Eliseu e falaram: olha, a nossa cidade é boa, a nossa cidade é bem localizada, a nossa cidade é um bom lugar para morar, mas nós temos um problema: as águas são más, as águas são envenenadas, e por causa disto, a terra é estéril. E aí o profeta diz para eles: olha, tragam um prato, algumas versões dizem, tragam um jarro novo, zero, nunca usado, e tragam um pouco de sal. E diz o texto que eles imediatamente trouxeram. E aí Eliseu sobe até onde a mina nasce, até a nascente, e derrama o sal na nascente e diz: assim diz o Senhor, tornei saudáveis as águas, já não procederá daí a morte, nem esterilidade. O que é mais lindo neste texto aqui é que o texto não diz a água não será mais estéril, ele já diz: tornei saudáveis. Tornei saudável, ele não está dizendo vou tornar, tornarás saudável. Ele diz: assim diz o Senhor, diz o profeta, tornei saudáveis as águas, já não procederá de ti, porque ela está saudável, não procederá dela nem a morte e nem a esterilidade. Eu quero pensar com você sobre este texto, refletir neste dia de ceia do Senhor. Acho que bem propício este material, este texto, a riqueza dele, sobre um milagre na nascente. Um milagre na nascente. Em primeiro lugar, para que haja um milagre na nascente, é necessário que a gente tome cuidado com a aparência externa, com aquilo que nós apresentamos de imediato. O que os homens da cidade estão dizendo é uma verdade absoluta. Eles dizem: olha, eis que é boa a habitação desta cidade, ou seja, a nossa cidade está bem localizada, a cidade está situada numa boa região. Pelo fato da cidade ser boa, ser bem estruturada, numa posição geográfica excelente, os homens utilizam este bom lado para apresentar a cidade. Eles estão impressionados, e de fato a cidade de Jericó é uma cidade marcante. Não sei se você se lembra, Jericó aparece quando Israel vai entrar na terra de Canaã. Jericó é a primeira cidade que eles vão enfrentar, e é uma cidade monstruosa. E essa cidade é reconstruída. Quando Josué entra nessa cidade, destrói a cidade, ele amaldiçoa a cidade. Alguns estudiosos entendem que essa água envenenada, ela começa a partir desta maldição que Josué amaldiçoa a cidade. E a cidade prossegue, a cidade reaparece, a cidade se levanta. E aqui ela está presente novamente, aqui no tempo dos profetas Elias e Eliseu. Elias tem um ministério em torno de 15 anos, Eliseu em torno de 50 anos. Ela está presente, é uma cidade que está viva. No tempo de Jesus, Jericó é uma bela cidade, ela continua sendo uma cidade boa, uma cidade bem localizada. Nos tempos de Jesus, ela é conhecida como a cidade das palmeiras, conhecida como a cidade das flores,
porque ela produz muito isto. Conta-se, alguns dos guias turísticos de Israel, os judeus que falam geralmente baseado nos seus estudos e não pelo que a tradição ensina, que quando Jesus foi levado ao alto monte, Satanás lhe mostrou o que ele mostrou? As belezas deste mundo, desta terra, é isso? Na verdade, Satanás estava mostrando Jericó, que era tudo de moderno, tudo de bom, tudo de excelente, tudo de extraordinário que havia para aquele momento que pudesse mostrar o mundo de então. Então, estes homens, conquanto estivessem falando a verdade, estes homens estavam, de uma certa forma, valorizando muito o que é bom e minimizando em muito o que é difícil. É uma cidade milenar e ela vive com águas amargas. Uma cidade que tem sua terra estéril, então eles estão falando de excelentes coisas, mas estão guardando por trás de suas falas uma situação desastrosa, uma situação de morte, uma situação de pobreza na terra, uma situação de abortos. Algumas versões, quando colocam que diz que a terra é estéril, que as águas são envenenadas, elas traduzem que as águas são abortivas. Nisto você pode entender que os animais que nascem, eles são abortados, e os filhos, porque as pessoas tomavam desta água, não tinha outra água para beber, as crianças também eram abortadas. Então, ao lado de a gente valorizar o que é bom, valorizar o que é real, isto é joia, mas a gente não pode ignorar o que pode ser podre, o que pode ser ruim, o que pode ser desagradável. Por anos e por séculos, como eu disse, eles estão vivendo com a realidade de uma água imprestável, numa boa cidade, numa cidade agradável, numa cidade bem localizada. Nós gostamos da cidade, esta é a palavra deles. Nós gostamos da cidade. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós também podemos estar com situações críticas na nossa vida, vivendo momentos difíceis, por exemplo, com pecados escondidos no nosso coração, com áreas de nossa vida absolutamente envenenadas. Nós podemos estar com situações que nos aparentam estar bem. Por exemplo, nós estamos bem localizados no trabalho, ou seja, estamos bem empregados, nós estamos aparentemente bem em família, parece que está tudo bem dentro da família, nós estamos com uma conta bancária tranquila, nós estamos com as nossas receitas tranquilas, e isso parece para nós que Deus está nos abençoando, quando na verdade, meus irmãos, nós podemos ter coisas dentro de nós que não estão bem resolvidos. Ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém sabe o que passa dentro do meu coração, ninguém sabe o que se passa dentro do seu coração. Por fora, como vai? Tudo bem. Por fora, estou feliz. O pregador diz, o ministrador de louvor diz, nós dizemos, quem está feliz dá glória a Deus. Quantos de fato estão dando glória a Deus porque estão felizes? Quantos de fato realmente estão felizes, estão com sua vida, com Deus, produzindo alegria? Então, o que o texto nos ensina, nos leva a refletir com o cuidado que nós devemos ter de criarmos uma máscara, uma aparência, quando na realidade as coisas não estão boas. Quando na realidade
há venenos penetrando em nossas veias emocionais, psicológicas, físicas, quando na verdade estamos morrendo aos poucos, quando estamos apenas valorizando as boas coisas e jogando essas boas coisas como tudo se estivessem bem, mas no fundo tem coisa muito ruim. Grandes empresas fazem isso muito com a gente, não é verdade? De repente houve um barulho assim, quebrou tal empresa. E todos nós levamos o maior susto, não é verdade? Porque não sabemos o que se passa por dentro. No externo estão vendendo uma imagem maravilhosa. Mas também podemos ver isso dentro do contexto social menor, dentro da igreja, dentro da família. Tal casal se separou ontem. O quê? Como pode? Eles estavam tão bem, estavam aqui no aniversário, estavam aqui no culto. O que está acontecendo neste momento? Estamos valorizando uma aparência externa e tentando dizer que esta aparência externa é a verdade quando nós temos problemas internos não resolvidos. Não resolvidos. Se você parar para imaginar, estes homens viveram com o profeta Elias 15 anos e não pediram a Elias para olhar a terra e sarar a água. E Elias estava sempre passando por ali. Nesse dado momento, eles conseguem falar com Eliseu. Então, nós precisamos estar atentos com o externo, com a aparência externa. Meus irmãos, é com humildade, é com sinceridade de coração que eu vou lhe dizer isto. Quando alguém fala comigo, fala a meu respeito, a respeito da honestidade, da integridade, da vida certa, como hoje o pastor Fabiano falou isso, eu me alegro, mas no fundo eu me estremeço. Porque eu não sou perfeito. E lá dentro de mim eu sei das minhas mazelas. Lá dentro de mim eu sei das minhas fraquezas. Lá dentro de mim eu sei das minhas falhas. E todos nós corremos o risco de celebrarmos e batermos palma com aquilo que é real. Não há mentira no que falam. Mas não falam 100% porque não sabem. Os outros % deveria ser eu que deveria falar. Que num dia como ontem eu passei ele todo de cama, meio depressivo. Muito inseguro quanto ao que pregar hoje. Sem receber a revelação de Deus. Minha esposa preocupada comigo e chorando. E orando. Isso. Chorando e orando. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós precisamos ser confrontados com esta realidade de que existe um lado bom e ele precisa ser valorizado? Mas existe um lado ruim que ele não pode ser escondido. Ele precisa ser trabalhado. Então, em primeiro lugar, a gente acabou de ver que o milagre na nascente é necessário que nós cuidemos para que a aparência externa não seja falsa. Seja real, porém com um sintoma de falso. Segundo, nós corremos o risco de nos acostumarmos com um ambiente de morte e ficarmos inertes, parados, acomodados. E se nós pararmos para pensar, meus irmãos, com todo respeito e humildade, eu quero falar isso com você, porque eu também falo de mim.
Como que está a sua vida espiritual em relação à semana passada? É a mesma? Como está a sua vida espiritual com relação ao mês passado? É o mesmo? Como está a sua vida espiritual, sua vida com Jesus, em relação ao ano passado? É a mesma? Se ela for a mesma, está até bom, mas significa que ela está estagnada. E água estagnada dá tétano? Dá dengue. A água estagnada dá dengue. A água estagnada, portanto, é envenenada. A água estagnada é envenenada. E às vezes nós não nos preocupamos, nós não nos inquietamos, porque nós não estamos crescendo espiritualmente. Porque nós não estamos melhorando, porque nós não estamos mais inflamados, porque nós não estamos mais aquecidos, porque nós não estamos mais cheios de Deus, porque nós não estamos mais crentes. Porque o pecado ainda continua dominando a nossa história, a nossa vida. Porque andamos fazendo as mesmas coisas erradas de 20 anos. Por quê? O texto diz que um ambiente de morte pode nos levar a viver de forma inerte, num ambiente de estagnação. Somos chamados a acordarmos. Eles se acostumaram com esta ideia de água envenenada, terra seca, terra infértil. Eles lembraram do profeta e utilizaram o profeta de forma fortuita. Mas o texto não sobressai, não dá uma ideia de que eles eram angustiados, eles eram agonizados, eles eram aflitos, o texto é curto, eles não lançam mão para falar que eles vêm sofrendo há séculos e há milênios com aquelas águas. Eles enchem a boca para falar que a cidade é boa, é bem localizada, é bem estruturada, é bem bonita, e é verdade. Porque eles dizem assim, porque tu mesmo vê isto. Tu mesmo sabe disto, profeta. Mas eles não estão gritando ao profeta, estamos acomodados, estamos frios, estamos insensíveis. Estamos estagnados, e porque estamos estagnados, o pecado, a água envenenada começa a entrar em algumas áreas do nosso caráter, e assim não é tão incomum que nós encontramos pessoas dentro da igreja mentirosas que elas acreditam na mentira delas. Sabia disso? Pessoas que mentem muito, elas acreditam na mentira dela. Ela diz para você, me encontro com você amanhã às 4. Pode esperar que eu me encontre com... Ela sabe que às 4 ela já está com outro compromisso ou vai estar em outro país. Mas ela acredita que vai estar com você às 4. Porque ela aprendeu a mentir para ela mesma. Pessoas enroladas com seus negócios, pessoas que trabalham com notas fiscais, falsificam notas fiscais. Pessoas que sonegam impostos, vivem enrolando dívidas, falsificam documentos nos seus negócios. Você sabia que existe isso em nosso meio? No meio do povo de Deus? Quando a gente
a gente se acomoda, a gente entra nestes riscos. E como eu poderia dizer, ou o que o Senhor poderia perguntar a você neste momento, homem e mulher, como é que você está lidando com a pornografia virtual? Você tem acessado a pornografia virtual? Ela tem feito parte da sua história. Hoje pesquisas mostram que o nível de mulheres buscando a pornografia virtual, ele é bem próximo do nível de homens buscando a pornografia virtual. Pessoas acostumadas com o pecado, estagnadas, não crescendo, elas permitem que as abelhinhas, as formiguinhas, vão entrando e vão tomando nossas histórias, vão nos comprimindo e nos fazendo pessoas aparentemente boas, mas muito mal espiritualmente. Muito mal espiritualmente. Um exemplo dessas pessoas que vão morrendo aos poucos e não percebem, hoje a gente pode falar disso assim, do púlpito, porque a ciência que fala isto, né? São as pessoas que bebem e fumam. As pessoas que bebem e fumam são pessoas que estão morrendo lentamente, né? E alguns, você fala com eles, eles ainda brincam, não é lentamente mesmo que eu quero morrer. Mas aí quando um dia ele chega lá no profissional, no médico, e o médico diz para ele assim, agora você tem que parar de fumar, para você não morrer tão rápido. Ou você tem que parar de beber, senão você morre dentro de um mês. Aí ele não brinca mais. Aí ele deixa. Mas o veneno já estabeleceu o tempo de vida. O veneno já estabeleceu o tempo de vida. Mas, meus irmãos, aqui não é uma noite para denunciar pecado. Aqui não é uma noite para condenar ninguém, porque se fosse para condenar eu tenho que descer. Aqui é uma noite para uma palavra que nos desperte e diga, eu vou mudar. Aqui é uma palavra que trabalha com o meu coração e diz, eu encontro em Jesus arrependimento, na cruz há perdão para mim. Eu não preciso fugir, eu não preciso ser como Adão e Eva, eu não preciso fugir. Eu posso me achegar, eu posso me prostrar, eu posso ajoelhar e eu posso dizer, Senhor, eu de novo, eu aqui de novo, mas vim te falar de novo o que o Senhor já sabe. Preciso da tua misericórdia, eu preciso romper com isso, eu preciso largar isso, eu preciso deixar isso. Se o Senhor não for comigo, eu não consigo. Então, nós somos chamados nesta noite a reconhecer que existem algumas coisas muito boas na nossa vida. E às vezes essas coisas são tão boas que a gente não tem uma boa imagem, às vezes não tão boa, e a gente nem consegue ver quantas coisas boas há na gente. Se eu perguntar a Mônica quantas coisas boas ela tem, ela vai ter algumas dificuldades. Talvez eu diga, não, você tem todas? Vai falando, vai falando. Está vendo? Já respirou. Mas, normalmente, algumas pessoas têm dificuldades, mas se pedir a ela para falar as coisas negativas, ela fala rapidamente.
Nós temos boas coisas para agradecer a Deus e aquelas negativas que nos afundam, que nos deprimem, que nos levam a perder o equilíbrio físico, emocional, psicológico. A gente vai encontrar nos pés de Jesus a resposta. É no ombro de um bom irmão em Cristo, uma irmã em Cristo. É na palavra viva de Deus a gente vai encontrar a resposta. Em terceiro lugar, para que haja cura lá na mina, nós precisamos ir à raiz do problema e pagarmos o preço. Para ir à raiz do problema, a gente tem que pagar o preço. Eliseu disse assim, eu disse por último? Eu falei por último? Não é por último. Em terceiro. Em terceiro. Eliseu disse assim, olha, tragam-me um vaso, uma tigela, um prato novo, limpo, não usado, e traz sal. E eles trouxeram. E Eliseu foi aonde com esse sal e com este prato? Eu imagino que ele foi subindo, né? Porque Israel tudo é morro e Minas geralmente dá no morro, né? Dá lá no alto. E ele foi subindo. E ele podia andar uns 300 metros e botar ali. Ou vou andar mais um pouco, uns 500 metros e botar ali. Mas o texto diz que ele subiu e foi lá onde a água começa a nascer. Onde a água começa a merejar. Obrigado. A água começa a pular para fora. E ali ele derramou o sal e disse, assim diz o Senhor. Então, o Eliseu fez o que tinha que fazer. Ele não usou de remediações. Ele não usou de truques. Ele, como um homem sério, um homem de Deus, ele vai pagar o preço, ele vai fazer o que precisa. Ele vai lá no local onde está o problema, lá onde o mal está baseado. E aí ele derrama o sal. Imagine que se Eliseu tivesse ido até a metade, dito, aqui está bom. E ali ele derramava o sal. O que teria acontecido? Absolutamente nada. A orientação, porque quando Eliseu decidiu ir lá em cima, lá na mina, lá onde a água mereja, você acha que ele fez por conta própria? Ele recebeu uma direção do Senhor. Então ele paga o preço, ele vai subir. Não temos noção de imaginar se ele teve um caminho fácil ou um caminho difícil, quantas pedras ele teve que subir. Este, irmãos, é o grande segredo para a gente vencer curas dentro da nossa área, da nossa vida, para nós curarmos venenos, pecados que tantas vezes estão dentro da nossa vida. Por exemplo, questão de ressentimento, de mágoas, questão de amarguras, de inimizades, questão de pessoas que não perdoam o outro. Muitas vezes nós temos estas situações dentro de nós, questões mal resolvidas, acontecimentos mal resolvidos, pecados lá do passado, que nós nos enlameamos todo e não resolvemos, aquilo está lá na nossa vida,
está sempre voltando a nós. E a maioria de nós não quer voltar na origem, não quer voltar aonde que aconteceu, não quer tratar do assunto, quer tratar de forma superficial o aqui e o agora. Eliseu vai mostrar que para resolver o problema, ele foi na origem, ele foi no início. Ele foi aonde a coisa começava doente, amarga, e tratou daquele assunto ali. E nós somos chamados por Jesus, eu e você, se nós estamos vivendo com situações mal resolvidas dentro do nosso coração, dentro da nossa história, precisamos pagar o preço, precisamos confrontar isso, precisamos tratar disto. Precisamos procurar alguém para nos ajudar. A verdade, meus irmãos, é que Jesus que vai reafirmar esta posição. Jesus vai escrever para uma das igrejas lá do Apocalipse, e ele vai falar que essa igreja é maravilhosa, essa igreja é tremenda. Mas aí, como ninguém é perfeito, Jesus diz para ela: vocês perderam o primeiro amor. E a palavra de Jesus é: lembra-te de onde caíste. Você só pode consertar se você lembrar onde tudo começou. Para produzir um arrependimento genuíno, a gente precisa lembrar aonde tudo começou. Para a gente de fato sentir a dor, a gente precisa lembrar aonde tudo começou. E é Jesus quem diz isto. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Mas em último lugar, irmãos, para a gente sarar a água da nascente e a terra do nosso coração prosperar e a água da vida entrar dentro de nós, nós precisamos entender o papel do jarro e do sal. O jarro e o sal apenas apontam, não é uma afirmação, apontam para a transformação que só Jesus pode fazer isso na nossa vida. Observe bem, Eliseu pediu que eles trouxessem um prato ou um jarro novo. O fato de ser um jarro novo ou um prato novo, a ideia é de que ele não tem sujeira, ele não tem impureza, então ele vai ser apresentado ao Senhor de forma pura. E traz o sal tem todo um contexto no Antigo Testamento de ser de purificação, existe uma aliança de sal no Antigo Testamento, o sal tem uma função extraordinária. Então, a ideia aqui é que esses dois elementos, eles não vão produzir o novo, mas eles serão o selo do novo. Guarde isto. O jarro, o prato e o sal não vão produzir o novo. Eles são o selo do novo. Eles são o ponto de contato daquilo que o Senhor disse. Eu transformei essas águas. Eu transformei essas águas. O que realmente transformou aquelas águas? A voz do profeta dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. É assim que os profetas enviados por Deus sempre começaram a falar. Assim diz o Senhor. Imagine se Eliseu tivesse colocado
ouvido o Senhor apenas parcialmente, colocado lá o jarro novo, o sal dentro do jarro e derramado lá e ficar olhando. Mas Eliseu entendeu completamente, e ele derramou e não aconteceu nada, mas ele disse: assim diz o Senhor, estas águas não são mais amargas, e a terra não é mais estéril. E a partir daquele momento, até o dia de hoje, até o dia que estava o texto escrito, e até o dia de agora, aquelas águas não são mais amargas, porque foi o Senhor quem mandou ele dizer. É o Senhor quem diz, e quando é o Senhor quem diz, as coisas vão acontecer. Quando o Senhor se compromete em tratar com a minha vida e com a sua vida, com os meus problemas e com os seus problemas, quando o Senhor se compromete em me curar, em me libertar, em me sarar, em me colocar num novo patamar, em me levar até novas experiências, quando o Senhor se compromete, Ele cumpre. Ele cumpre. É palavra viva do Eterno. Ele tem prazer em cumprir a sua palavra na minha e na sua vida. Então, belos adereços são este jarro e este sal. Na verdade, é a poderosa palavra de Deus, e é a poderosa palavra de Deus que muda a minha e a sua vida hoje. Por isso que nós temos que voltar mais e mais para a palavra viva de Deus, porque se nós não ouvirmos Deus através de nossos ouvidos espirituais, ou alguém falando em nome do Senhor para nós, nós temos a palavra viva de Deus falando para nós todos os dias. E dizendo: assim diz o Senhor, Valteci, assim diz o Senhor, fulano, assim diz o Senhor. E nós somos chamados a experimentar o milagre desta passagem. Está na voz de Deus, está num profeta que não fala o que ele acha, mas fala o que Deus mandou falar. E eu queria convidar você a pegar esta palavra hoje e ouvir de forma espiritual o profeta Eliseu dizer para você: eu tornei a sua vida saudável, eu tornei o seu coração curado, eu tornei as suas emoções libertas. Hoje você pode fechar os olhos e ouvir o Senhor falando isto, esta palavra que está aqui. Assim diz o Senhor. Eu torno a sua vida certa. Eu torno o seu comportamento correto. Eu torno o seu caráter transformado. Assim diz o Senhor. Aliás, eu tornei, não é eu torno. Eu tornei. Eu fiz, está feito. Está feito. O que o Senhor faz, Ele não muda. Sabe, meus irmãos, só com as águas envenenadas sendo lavadas pelo sangue de Jesus dentro da nossa vida, é que João capítulo 7 vai funcionar em nós. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Não é como diz o teólogo liberal, não é como diz o pregador aí da onda, não é como diz o pregador mais espiritual que o Brasil tem.
É como diz a Escritura. Diz a Escritura. Do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos ficar em pé, meus irmãos. O maior veneno que nós já nascemos com ele em nossa vida se chama pecado. E a Bíblia diz que todos nós nascemos no pecado. O salmista vai dizer: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então Deus tinha um projeto maravilhoso para toda a humanidade através de Adão e Eva, mas o Senhor não os obrigou a seguir a orientação, o caminho de vida que Ele ofereceu para eles, e eles escolheram um outro caminho, que foi um caminho de morte. E assim todos os que foram sucessores, que são filhos de Adão, nasceram com esta natureza pecaminosa, esse veneno dentro da sua vida. Veneno que só Jesus, por isso que eu disse que a tigela e o sal são símbolos de Jesus, porque eles eram apenas um selo, um símbolo do que o profeta ia liberar. Eu curei, eu sarei as águas. E Jesus é de fato a bênção que desceu dos céus para perdoar a mim e a você de todos os nossos pecados. É extraordinário quando eu leio as cartas de 1 de João e eu encontro lá que o sangue de Jesus me purifica todo pecado, não é de alguns pecados, todo pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é este Jesus que é o antídoto para o veneno do pecado na nossa vida. E é por Ele que nós temos que clamar, e é a Ele que nós temos que clamar. Jesus, eu me vi algumas vezes gritando como o cego de Jericó: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a Ele que eu tenho que clamar. Jesus, tira o veneno no meu coração. Jesus, tira a dureza da minha alma, tira a frieza do meu coração. Jesus, me incendeia, me toma, por favor. Me torna uma pessoa mais amorosa, uma pessoa que se importe mais. Hoje Jesus está aqui. Ele não mandou um anjo, Ele veio, Ele está. Podem ter anjos aqui, aleluia. Mas é Jesus quem está aqui. É Ele que diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está. E quem sabe nesta noite tem pessoas aqui que até já são membros da igreja, já se batizaram, mas precisam fazer um concerto libertador com o Senhor. Para Jesus de fato entrar no nosso coração, tem que sair as águas envenenadas.
Tem que sair as áreas ocupadas, dominadas pelo eu, pelo meu, pela minha vontade, pelos meus desejos, pelas coisas boas que eu considero como os homens daquela cidade consideraram. Nesta noite eu sinto que Jesus pode fazer uma obra muito extraordinária em muitos corações aqui. Eu sinto que Jesus está pronto para visitar muitas pessoas com questões emocionais, psicológicas, espirituais muito mal resolvidas, mas que sempre trataram essas coisas mais ou menos. E porque trataram essas coisas mais ou menos, elas estão sempre voltando. Estão sempre se repetindo. Mas eu sinto que aqui, nesta noite, neste ambiente, neste lugar sombrio, assim, poucas luzes para nos deixar mais à vontade, que há pessoas que precisam dizer a Jesus, de fato, Senhor, eu preciso de Ti. Precisam dizer, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu quero meu coração completamente nas Tuas mãos. E eu sinto que há muitas pessoas precisam fazer esta oração aqui hoje. Muitas. O que o Senhor ministra ao meu coração é que há muitos de nós aqui acomodados, achando que o Senhor está satisfeito com o passo que nós demos em direção a Ele, e muitos de nós ainda não completamos o passo. Então eu sinto que o Senhor está chamando algumas pessoas para completar o passo, para entregar sua vida de verdade, para mudar a sua história, para de fato ser nascido de novo. Nesta noite, se você está nos visitando pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, há um convite de Jesus para você. Eu quero tornar os seus pecados perdoados. E se você está nos visitando agora, Jesus está dizendo, eu quero te chamar de meu filho, minha filha. E eu quero convidar você para vir à frente, sem medo. Jesus está te chamando, vem. Quantas pessoas estão aqui que precisam completamente de Jesus? Preciso que Jesus entre na sua vida. É você mesmo, você que está dizendo assim, será que sou eu? Será que o Senhor está falando com o pastor que sou eu? Não, não sou eu que estou falando, é o Senhor que está falando com você, que é você mesmo.
Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás. Sabe, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você sabe por que o cego de Jericó gritou desesperadamente para Jesus curá-lo naquele dia que Jesus estava passando em Jericó? Talvez ele não soubesse conscientemente disto, mas inconscientemente Deus estava ministrando o coração dele. Ou ele pegava aquela bênção naquele dia, ou nunca mais ele receberia. Jesus nunca mais voltou para Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém para morrer numa cruz. E ele foi e morreu. Mas o cego de Jericó não perdeu a sua oportunidade. O cego de Jericó aproveitou a oportunidade. E quem sabe o Senhor está chamando você hoje para tomar uma decisão, para renovar a aliança. Quem sabe nós temos pessoas afastadas da fé aqui em nosso meio, e sabem que precisam dizer: Senhor, eu quero refazer a minha aliança, o meu concerto com o Senhor. Eu quero, na verdade, aceitar a Jesus de novo na minha história, se é que eu posso dizer isto. Senhor, eu me afastei tanto que eu nem sinto o Senhor presente no meu coração. Então eu quero pedir ao Senhor para voltar para o meu coração, para ser o centro do meu coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho. Tem pessoas aqui em nosso meio que têm situações mal resolvidas, porque elas dizem assim: eu não quero que seja resolvido como a Bíblia diz. E as pessoas que estão com esta posição dentro do seu coração estão colocando mais veneno dentro do seu coração. Mas o Senhor do profeta está aqui. O Senhor do profeta que disse: assim diz o Senhor, eu tornei essas águas puras e esta terra fértil. Ele está aqui para tornar o seu coração puro, o seu coração fértil, o seu coração apaixonado por Jesus. Ele está aqui. Amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Tu és bendito para sempre, Jesus. Tu és bendito para sempre, Jesus. Louvado seja o Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer uma oração aqui agora, com as pessoas que estão aqui na frente. E eu quero convidar todas as pessoas que estão aqui na frente para orarem comigo como se estivessem fazendo pela primeira vez a sua oração de decisão. Será uma nova aliança com o nosso Senhor. Amém? Se você está aí no templo e está concordando com isto, faça esta oração também comigo. Sabe, meus irmãos, eu sempre faço isto, quase sempre faço isso quando estou assentado ali, tem alguém orando aqui no templo, no altar, aceitando a Jesus, eu oro como Ele. Eu oro como Ele. Vamos orar juntos? Diga comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque só o Senhor salva. E eu entendo isto. Eu compreendo isto. Eu aceito isto. Eu recebo isto. E eu quero então, pela fé, dizer ao Senhor que entre na minha vida e retire todos os pecados, todas as sujeiras espirituais, todos os venenos espirituais, e me faça completamente novo. Entra no meu coração, muda a minha história, muda a minha vida. Eu te recebo como meu Salvador, como o Senhor e dono da minha vida. Eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Assim é verdade, Senhor. Assim nós entendemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está aí no seu lugar e você entende que Jesus precisa mudar a sua história, eu só vou orar agradecendo. Só isso que eu vou fazer. Porque você precisa hoje definir o que você vai fazer para mudar a sua história. Lembra que Eliseu fez todo o percurso. Ele não fez a metade do percurso. Senhor, eu oro pela Tua igreja. Eu te agradeço porque hoje, neste momento, nesta noite, o Espírito Santo está agindo de forma poderosa na vida de muitas pessoas aqui, dezenas de pessoas. O Senhor está agindo, o Senhor está mudando todo o projeto de caminhada com o Senhor. E o Senhor está transformando a história. O Senhor está curando. Como disse o profeta, eu sarei, eu curei, eu purifiquei. Eu quero declarar pela fé que o Senhor purificou, sarou, perdoou, limpou, resgatou, libertou, renovou vidas nesta noite e manifestou a Tua glória, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode dar glórias ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Pode assentar, meu irmão. Coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer.